Continuando a questão da importância de perceber as aparências de alguns caracteres e suas devidas relações, também tem a questão verborrágica ligada à magia. Verborragia ou verbomagia? E aí eu quero chamar a atenção para o poder do verbo e como isso aparece nas operações mágicas. Até porque, se nós formos perceber o patrono da magia, que é mensageiro dos deuses, os escribas, os escritores, os mensageiros, Thoth, Tahut, Taurt, daí Tarô, Hermes, Mercúrio e todos os demais deuses ligados a essa parte do intelecto. Você pegar a palavra Taurt, dela vem tarô, sendo tarô o próprio conjunto de símbolos que também formam ali um alfabeto, com caracteres de linguagem, onde cada um expressa um ambiente, uma passagem, uma época de uma vida, de um caminho, de um karma. E que depois no Arcano 1 novamente, esse caminho é refeito, agora com outro ambiente, com uma outra perspectiva, passando pelas mesmas realidades de cada arcano, mas agora tendo outra perspectiva, tendo agora somado com aquela experiência passada naquela fase ali que ficou para trás, que agora é somada para dentro e posta em prática na próxima fase, quando chega o Arcano 1 novamente, para recomeçar o ciclo. Taurt, Tahut, parece Thoth, o mensageiro dos deuses. E também alguns alfabetos parecem ter letras que somem ali 22, 23 caracteres. Tarô tem 22 caracteres, sendo esse 22 uma própria representação glífica ali do quadrado e do cubo, da cruz e do quadrado e do cubo, que eles fazem menção ali a 4D, dando a entender uma estrutura quádrupla de prisão, de mapeamento, de forma linear, de tempo e espaço, norte, sul, leste, oeste, etc. As 4 estações do ano, etc. Aquela cruz ali. Quando você quer mapear alguma coisa linguisticamente, automaticamente você afere isso no tempo e no espaço. Você dá uma forma, que o próprio verbo já é uma forma. Então, na questão mágica, existe ali toda a questão ligada ao fogo da palavra também, o Agni, aquela questão plenamente mercuriana, plenamente solar também, da qual o mago faz uso ali, a questão do simbolismo da espada, da baqueta também, sendo a palavra um próprio símbolo solar do silêncio, ou seja, da não palavra, que é o silêncio. Então, antes da palavra surgir, existe o plano da ideação, existe o plano ali onde tudo está mais sutil, existe o plano ali onde a palavra não se fez carne, existe o plano ali que é mais caótico, onde os elementos estão se formando em algo que está acima ainda, até que eles se formem completamente e venham a descer em forma verbal, de palavra. Então isso também ocorre na própria magia, pois primeiramente ela se dá ali no contexto de definir um objetivo, ou simplesmente de ter ali em vista algo que possa ser gerado, que possa ser ali obtido a partir desse processo, e primeiramente esse algo também surge no plano das ideações. E fica no plano das ideações, sendo trabalhado perante o universo, e até ele se decodificar ali da teia do universo, ele se decodifica ali em símbolos. Depois de ter se decodificado em símbolos, ele então passa a fazer parte da palavra, que é quando são usados ali determinados comandos mágicos. E depois também esse processo da palavra, ele pode ser também sentido também, para que tudo isso denote uma atmosfera que seja ali, que tenha ali uma relação com aquele objetivo.
E daí o plano da ideação ele vai cada vez mais tomando forma. Quando ele chega no verbo, isso já é uma forma. Quando alguém expõe o verbo para fora, já cria uma relação entre ele e o espaço, que é para onde ele exprimiu aquele verbo. Então a questão verbal ela é intimamente mágica. Tanto é que ela é muito utilizada em programação neurolinguística através de determinadas corporações cujos agentes principais têm total noção do que pode um verbo realizar na mente humana, do que ele é capaz de realizar. Então, na indústria da propaganda e da publicidade, através de corporações sionistas, tem ali um tipo de brainwashed aferida ali no rebanho, através do uso de determinados signos de linguagem. Você vê muito isso em logomarcas, em algumas marcas. A própria mídia oficial sionista do establishment divulga muito. Ela não divulga o processo como é feito, mas ela usa muito essa programação neurolinguística pelo verbo em suas programações aí na televisão, etc. Na internet também, etc. Então, uma verborragia bem utilizada, ela vem no formato de gnose, porque o mago ele contraiu por osmose todo aquele escopo universal, gramatical, léxico e linguístico, que fazem parte apenas desses muitos elementos do mundo estarem dispostos de uma forma cada vez mais densa. Ela sai do plano de ideação, passa pelo plano arquetipal, que é o plano dos símbolos, depois ela vai ficando cada vez mais formal. Ela vai se converter em palavras que são mais utilizadas para discernir uma coisa da outra, também para a comunicação geral, para se comunicar, ou seja, tornar comum, para os indivíduos se entenderem entre eles. Depois, quando essa palavra é feita carne, tudo aquilo do plano da ideação, ele já vai ter mais uma forma, ele vai estar mais definido, ou seja, estará com um fim, ele vai ter tomado uma forma. Então na magia é a mesma coisa, tanto o uso de arquétipos, que são também linguagens também, não essa linguagem falada, mas uma linguagem ainda mais sutil, que é um tipo de linguagem que é mais aberta a interpretações, é um tipo de linguagem que é mais livre, é um tipo de linguagem ali que realmente abre mais a consciência de quem olha. Tanto dessa forma quanto da forma verbal, ambas conversam estritamente em todo o contexto mágico por si só. E também hoje em dia existe a possibilidade de uma interação maior, até pelo próprio advento ali uraniano ali frente a aquários, né, esses eflúvios aí, que eles vêm aparecendo ali também muito na web, que a web ela é um próprio simulacro ali da própria teia universal, das próprias bandas de energia de frequência ali que circundam, permeiam todo o universo. Então a web ela é uma representação disso, ela é uma realidade virtual. Até então, até mesmo essa realidade que muitos dizem que é realidade, que é onde estamos aqui cristalizados em matéria e agindo plenamente em nossas crenças, tendo em vista tudo aquilo que o meio social nos impôs, que todo mundo fica falando que a realidade é isso, que a realidade é tudo ali que é colocado ali na política, na mídia, etc. Fica falando que a realidade é isso. Isso também é uma realidade virtual. Essa realidade ela foi imposta por quem controla toda essa matrix, por quem tem ali o poder dos signos de linguagem, que também é ali algo verborrágico, por quem tem esse poder, que aferiu essa linguagem, e por conseguinte, todo o meio social, ele, como papagaio, ele repete essa linguagem. Então isso também foi uma forma de magia, porque isso é nada mais nada menos do que um controle do verbo, um controle do que você vai jogar ali, um controle do que você vai jogar na mídia, para que os outros possam ali ficar toda hora pensando que aquela é a única realidade disponível e deixando de explorar realidades alternativas, realidades paralelas. Ou seja, eles mantêm a percepção ali alocada naquele ponto. Eles impedem que a percepção saia para outros pontos. E quando alguém tem uma percepção que tem a ousadia de sair para outros pontos e constatar de fora, eles colocam aquilo como se fosse uma determinada loucura, como se fosse uma determinada alucinação. Por quê? Porque eles não querem
que o rebanho saia daquela realidade que eles criaram. E aquela realidade tem seu verbo próprio, tem seu glossário próprio, tem suas gírias próprias, tem toda uma linguagem própria. Era como se fosse um alfabeto à parte. E esse alfabeto é que rege toda essa matrix, que na verdade é uma magia na qual todo mundo ali está imerso, mas que não percebe. Afinal de contas, deixar o ser humano inconsciente, deixar o ser humano dormente, letárgico, também faz parte dessa coisa, entendeu? Porque se o ser humano percebesse isso, ele iria passar a fazer uso de seu próprio verbo para expandir a consciência, ou seja, ele iria deslocar aquele ponto para outros pontos paralelos e poder constatar essa ilha de outros ângulos, podendo dessa forma expandir a consciência, podendo dessa forma ter ali um maior grau ali, poder ter uma perspectiva maior da possibilidade de realidade que ele pode perceber. Então isso não é conveniente, né? Porque isso vai criar ali, vão criar muitas bolhas, né? E muitas dessas bolhas vão querer ali entrar em contato com uma coisa que não é vendida ali por esse status, ali por essa monoideia. As ideias vão ficar muito paralelas. Por isso não é conveniente. Por isso eles têm toda uma polícia do costume que tenta taxar isso de loucura, de alucinação e etc. Então, todos esses processos envolvem a verborragia e a verbomagia. Em suma, é a utilização mágica do verbo, porque o verbo ele é mágico, porque ele tem a possibilidade de imprimir ali toda uma ilusão. Ele tem, inclusive a mente, ela já é formada por verborragias. O diálogo interno de qualquer um já constitui ali um conjunto de linguagem que é normal para ele. Já constitui ali um montão de coisa, um montão de diálogo. Aquilo ali já é um linguajar que, querendo ou não, dirige as crenças dele, dirige o que ele acha que é vontade e vai deixando ele ali e ali e ali, enquanto ele não perceber a possibilidade de deslocamento desse ponto para outros pontos de liberdade, para sair desse ponto condicionado, para tentar ver arte em outras coisas, tentar ver a poesia que está disponível e poder usar ela a seu favor, podendo então ter o seu próprio conjunto de linguagem, sua própria comunicação com o universo. Enquanto ele não for livre nessa forma, ele vai continuar preso àquele determinado conjunto de linguagens jogado ali pelo establishment, que é a dita realidade absoluta, né? Que é a dita realidade, né? Sendo que a palavra real engloba muitas outras coisas, muitas outras realidades. Então, por enquanto é isso.